Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos os nossos amigos que estarão com a gente aqui nesta oportunidade. E hoje a gente está trazendo para vocês aqui um tema bem característico de um início de ano, né? Transformando desafios em oportunidades. E aí, a primeira pergunta que eu faço antes da gente iniciar é: quantos desafios você já passou, tem passado, está passando hoje na sua vida, né? Quantas situações você já superou na sua vida e como você transformou em oportunidades algo que deu uma guinada na sua vida, que mudou para melhor, ou que você aprendeu algo novo que de certa. Então, é nesse tema que a gente vai trabalhar hoje. E eu queria que, Tadeu, você se apresentasse para a gente começar a nossa temática. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Esther. Obrigado a todos que estão assistindo aí ao vivo a gente. Aproveita esse momento para colocar dúvidas, perguntas, para que a gente possa realmente interagir, tirar o melhor proveito desse encontro, certo? Meu nome é Tadeu Belfort Júnior, junto com a Esther Quequeto, a gente faz um projeto que já tem quase 10 anos, chamado Luz e Sombra, uma jornada muito profunda, intensa, onde a gente, através dessa jornada, leva os participantes a refletirem sobre sua vida, sobre suas metas, seus objetivos, sobre seus processos de autossabotagem, sobre seus potenciais, e encontrar o ouro perdido que está dentro de cada um de nós, né? Então, boa noite, Marlise. A jornada é uma jornada de encontro e reencontro com o nosso tesouro interno, nosso tesouro valioso, que está guardado dentro das sombras. Exatamente nas sombras a gente entende na nossa jornada que é o grande momento de encontro com esse poder, com essa potência. E hoje a gente vai falar um pouco desse resgate, dessa busca, desse encontro consigo mesmo e como a gente pode encontrar dentro da gente as soluções, que podem trazer uma nova qualidade de vida para a nossa vida, Entender um pouco sobre os momentos, que às vezes sai do controle da gente, as mudanças que às vezes exige de cada um de nós mais resiliência, que pedem da gente um aprimoramento pessoal, uma capacidade de lidar diferente com a vida, que o Moreno, o pai do psicodrama, vai falar da nossa criatividade e espontaneidade diante da vida. Então, o Luz e Sombra, ele traz dentro de nós essa capacidade criativa de lidar com o desafio, com as dificuldades que a vida nos coloca, e fazer dessas dificuldades, na realidade, uma grande oportunidade de crescimento, de melhoramento, de engrandecimento da nossa própria vida. Então, espero que essa jornada seja valiosa, e aqui a live. Ok, obrigado, Francisco, viu? Gratidão. O Garcia lá de Aracati, está transmitindo pela Rádio do Bem. Muito bom. Gratidão, obrigada, Garcia. Viu? Então, assim, que seja realmente um momento de muito aprendizado aqui, que a gente possa, depois desse término aqui, encontrar alguma dessas respostas, Esther, aqui na gente. Tá Sim, bom? Exatamente. Então, veja bem, o que a gente pode definir como um desafio, Então, momentos que não estão em nosso controle, mudanças que exigem resiliência, aprimoramento pessoal, doenças que a gente enfrenta, desemprego, necessidade de desenvolvimento pessoal, que às vezes a gente se sente nessa necessidade de galgar novos sonhos, por exemplo, na área profissional, Então, todas essas questões, elas podem ser chamadas de desafio. E para que a gente possa passar pelos desafios da vida, existem algumas regrinhas, alguns passos que a gente tem que obedecer. E dentro dessa evolução, podemos assim dizer, a gente se depara muito com o processo luz e sombra, Hoje eu estava meditando muito sobre esse tema
e lembrando de um grande desafio que eu vivi para poder estar aqui hoje com vocês, transmitindo essa live, né? Quando eu precisei enfrentar, né? Então, uma das regrinhas que a gente pode trazer aqui, primeiro é aceitar que precisamos enfrentar algo, que às vezes a gente fica empurrando com a barriga, acha que não é a hora, que não é o momento, e para que a gente possa realmente fazer as mudanças, a gente precisa se abrir para essa possibilidade, né? Porque senão a gente vai passar pela vida simplesmente vivendo e não vai, as oportunidades elas vão passar, às vezes elas chegam e a gente não percebe. Então eu estava pensando muito sobre mim, como foi que eu transformei um grande desafio quando eu me deparei na minha vida com a necessidade de mudar de carreira. E ali foi um grande processo luz e sombra para mim. Então, eu gosto muito de viver o que eu prego. E eu posso dizer para vocês que eu vivi as minhas transformações através do processo luz e sombra. Por quê? Porque eu me deparei ali com as minhas insatisfações, com as minhas frustrações, com as minhas incapacidades que eu achava que eu tinha, mas que, na verdade, delas eu pude extrair a minha luz, extrair tudo aquilo de força que eu tinha para fazer as minhas mudanças. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês precisaram enfrentar na vida de vocês, ou estão enfrentando, que vocês estão passando pelo processo luz e sombra, né? Então, a gente sabe que dentro de nós existe toda a capacidade de criar, toda a capacidade de lidar com sentimentos negativos e transformá-los em algo produtivo, né? Não é isso, Tadeu, que a gente ensina no Luz e Sombra? Sim, a capacidade de se reinventar, né? de transmutar, às vezes, o que parece ser uma dor, o que parece, às vezes, ser um grande desafio, na maioria das vezes se torna uma grande oportunidade da nossa vida, né? da nossa jornada, né? Aí você falando de desafios, me veio uma memória, que eu acho que está até no meu livro isso, que eu falo da minha infância, né? Uma queimadura que eu tive, acho que uns 5 anos de idade, 6. Eu acho que eu coloquei isso no livro. E foi um momento, uma criança bem desafiante, né? Eu queimei meu corpo inteiro, foi algo bem desafiante, né? Vamos dizer assim. Eu mesmo tive que ligar a torneira e apagar o fogo. Imagina isso tudo uma criança de 5 anos, tá? Depois tive que ir lá, fui tratado numa farmácia mesmo, né? Não fui nem para o hospital. Passei quase 2 meses de recuperação, né? Tive um problema na perna, que talvez eu teria dificuldade para andar depois. E meu pai, naquela dureza de homem, né? Aquela energia bem masculina, não, vá, faça, force, e doía terrivelmente, mas graças a isso, né? Minha perna voltou a esticar, né? Eu andei, não tive nenhum problema de locomoção. Então, às vezes, eu me lembrei, me veio agora essa memória, né? Como era dolorido para mim, na realidade, é como se fosse assim, meu joelho atrás, ele colou, né? Ele ficou preso. E aí ele pedia para eu forçar para fazer isso aqui, né? E era bem dolorido, mas graças a esse esforço a mais, a enfrentar essa dor dentro de mim, hoje eu não tenho nenhum problema. Desde lá para cá, não tive nenhum problema de andar, de locomoção, de tendões, etc. Então, às vezes, a dor vem, ela surge na vida da gente, os desafios vêm, e às vezes são bem grandes, outros menores, mas vem para nos colocar num lugar novo, né? Dentro da nossa vida, mostrar a nossa capacidade também de lidar com os desafios, né? Quantas vezes, depois disso, já na adolescência, na fase adulta e profissional, eu passei por os desafios e me lembrava disso, né? Do que eu tinha como criança, a coragem que eu tive como criança, a resiliência que eu tive como criança, de passar por tudo isso. E se eu, como criança, fui capaz de passar, por que eu não poderia passar por aquela outra coisa que estava surgindo na minha vida? Então, também essas experiências, desafios, nos colocam diante, às vezes, de aprendizados tão grandes que vão servir para o resto da vida da gente, né? Na realidade, a vida, ela nos desafia a isso. E hoje, inclusive, eu coloquei um post, né, no Instagram, uma frase do Bert Hellinger, que ele fala sobre isso, né? Que a vida, às vezes, ela não é um caminho lindo e tranquilo, às vezes a vida nos coloca diante de várias encruzilhadas, né? Várias opções, várias coisas que nos deixam extremamente tontos, às vezes, né? Para poder escolher.
Mas exatamente esses desafios, essas encruzilhadas que a vida nos coloca, também nos dá a oportunidade de quê? Primeiro, de saber que a gente não está no controle, né? A gente não tem um controle da vida de uma forma, vamos dizer assim, total, né? E que tem coisa que vai Sim, acontecer. Então, onde está o nosso controle? Se eu não estou em controle dentro da vida, então como é que fica eu como ser humano? Onde é que está, né, a questão da meu livre-arbítrio? Essa questão vem exatamente de como eu vou lidar com isso, né? A minha forma de reagir diante dos desafios da vida está no meu controle. O que vai acontecer na vida, os fatores externos que nos surpreendem, as catástrofes e tantas outras coisas que está totalmente fora do nosso controle, às vezes uma doença, né, um problema na família, sei lá, né, infinidade de coisas. A gente não tem gestão nenhuma sobre isso, mas como eu vou lidar com isso, a maneira como eu vou encarar isso, como eu vou reagir diante disso, isso sim está no nosso controle, né? A gente tem essa gestão. Ou se não tem, a gente pode criar dentro de nós essa capacidade de ter uma gestão melhor das nossas emoções, né? Dos nossos pensamentos. Então, isso é possível sim, né? E olhar para as nossas sombras não dá esse empoderamento, né? Esse empoderamento de saber que tem essa força dentro da gente, que nós temos essa capacidade, sim, de ter uma melhor gestão de nós mesmos, das nossas emoções, das nossas reações diante da vida. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. É uma frase de outro mestre também, o JMR, que ele fala sobre isso. Eu acredito profundamente nessa frase, né? Então, à medida que eu vou me conhecendo, me aprofundando em mim mesmo, olhando para essas sombras de uma forma mais verdadeira, intensa e real, eu também vou ter que descobrir em mim o meu poder de cura, né? Meu poder de autocura. A minha capacidade de lidar diante desses desafios todos que a vida coloca, né? Que todos nós temos, sim. gente. Não tem ninguém desafiado, né, Esther? Sim, eu gosto daquela frase, né? A caverna que você tem medo de entrar, ali está o seu verdadeiro tesouro. Porque esse tipo de mudança, ele exige da gente, primeiro, uma mudança de mentalidade. Então, se a sua visão de mundo até hoje não te permitiu avançar, porque você estava com medo, porque você estava com dúvida, então, se você quer saber aonde está a tua força, olha hoje para a tua vida e enxerga quais são os seus medos, quais são as suas frustrações. A frustração, ela é importante, porque talvez ali está o seu propósito de vida. Quando você se sente frustrado, você se sente fora do lugar, talvez ali está o seu propósito de vida. Porque quando a gente vem para cá, para essa terra, a gente vem com ferramentas, a gente vem com dons, talentos. E se, por exemplo, você precisa fazer uma mudança de um incômodo que você está sentindo, qual é a ferramenta que você trouxe com você? Que você pode usar e colocar Coloca em aí. prática. Aí. Exatamente. Por exemplo, eu achava que eu jamais fosse conseguir fazer uma migração de carreira estando trabalhando há 25 anos dentro de uma instituição financeira. E sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu decidi, né, eu fiz algo que precisou de muita coragem. Eu posso dizer que eu usei muito da coragem, ao mesmo tempo que eu tinha muito medo. Eu pegava o meu celular e escrevia, várias vezes eu escrevia a mensagem para encaminhar para o meu gerente: preciso falar com você, vamos até a sala de reunião, e apagava, por medo. Mas quando aquela coragem veio e eu concluí a mensagem, eu falei: agora eu tenho que enfrentar, e assim, eu não posso olhar para trás. Então, a partir do momento que eu decidi, que eu fui lá e comuniquei que eu gostaria de sair da empresa, eu não pude mais olhar para trás. Eu tive que agarrar com todas as forças aquilo que eu tinha de possibilidade, que era o quê? Começar do zero uma nova carreira. Mas do zero mesmo. Eu estava terminando de me formar. E eu sabia que eu não ia ter salário por muito tempo. Então, exigiu um preparo, exigiu um preparo emocional, né? Financeiro. Mas se você não fizer essas mudanças, você vai passar a vida sem olhar para as oportunidades. E vai, talvez, deixar de cumprir um propósito, fazer algo que você gosta. Então, o medo
que é que a gente faz com medo? A gente age com o coração, e é a coragem. O que é que o teu coração está te pedindo? Coragem. Agir com o coração. Exatamente. E nesse início de ano, o que é que vocês estão precisando fazer de mudanças aí? Olha, que oportunidade que você quer agarrar, mais o medo, né? Aquela coisa da dúvida está te impedindo. Talvez pode ser uma coisa pequena, não tão grande. Mas que se você fizer, vai te trazer satisfação. Talvez uma viagem, talvez um curso, talvez uma mudança de um comportamento que você está tendo a oportunidade de fazer e você está deixando passar. Isso. Né? Tá faltando coragem para quê, pessoal? O que é que você está precisando dar nesse impulso aí de coragem, nesse ano que começa aí? Né? O que é que está faltando? Olha, lembro, acho que você falou uma coisa muito linda, né? Que coragem não é ausência de medo, né? Então, na frase dela, você capta isso aí, né? Ela disse, eu dava medo, eu apagava, depois eu escrevia, apagava de novo. Mas tinha algo maior dentro dela que queria muito isso. Né? Queria muito isso. Então, quando a gente encontra esse algo maior na gente, a coragem ela vem, mesmo que acompanhada do medo, tá? Porque o medo não vai acabar, ele não vai se ausentar. Mas, assim, encontrar em si essa coragem é encontrar um motivo maior para aquilo que a gente quer, né? Algo maior, né? Um propósito maior naquilo que a gente está fazendo, um propósito maior diante daquele objetivo. Se eu encontro esse propósito, a coragem ela vem, junto com o medo mesmo. E a gente é capaz de vencer qualquer desafio que a vida coloca diante da gente, por mais difícil que ele seja. Né? Porque assim, nós temos dentro de nós esse poder, essa capacidade, esse recurso dentro da gente. A gente só precisa encontrar ele. Né? E muito desses recursos estão aonde? Nas nossas sombras. É exatamente nas sombras que a gente vai encontrar esse recurso, essa força, esse poder, né? Essa capacidade de se refazer, de se reinventar. Né? Eu gosto muito do mito da Fênix. Né? A sombra nos ensina muito o mito da Fênix. Né? A ave que é capaz de, depois das cinzas, renascer das cinzas. Então, todos nós temos o arquétipo da Fênix dentro da gente. A gente só precisa aprender a encontrar ele. Mas todos nós somos capazes, em meio às cinzas, renascer, se refazer. E muitas vezes muito mais forte, muito melhores do que antes. Então, acredite nisso. Eu acho que esse início de ano é uma grande oportunidade da gente refletir sobre isso, olhar sobre isso. Né? A gente estamos em janeiro, né? Estamos vendo a questão da saúde mental, né? Do janeiro branco. Então, assim, por que é que às vezes a gente está com tantos conflitos emocionais? Muitas vezes, e na maioria das vezes, como psicanalista eu posso falar isso, porque a gente não tem coragem de olhar para as nossas emoções, para as nossas situações, para os nossos conflitos. A gente fica fugindo dele. E aí Jung diz, tudo aquilo que eu corro, né, que eu fujo, eu fortaleço. Isso fica mais forte em mim. Então, às vezes, a melhor forma de eu me curar é enfrentar os desafios, né, que a vida tem, os meus próprios desafios, né? Situações que ficam pendentes, mal resolvidas dentro da gente, que a gente não vai, como a Esther falou, preparava o e-mail e deletava. Preparava o e-mail e deletava. Até que um dia eu disse, eu vou enfrentar isso, eu vou passar o e-mail, vamos ver o que é que dá. Quantos e-mails você está digitando aí e está apagando? Me diga. Quantos e-mails no ano passado você preparou e desistiu? Botou lá, salvou, talvez no rascunho, ou até apagou, não quero nem olhar mais para isso. Só que a situação não foi resolvida. E se não foi resolvida, precisa ser olhada, de fato. Né? O Lacan, ele diz o seguinte, né? Que doenças são palavras não ditas. Olha que coisa poderosa. O que são palavras não ditas? São coisas que a gente deixa debaixo do tapete, né? Que a gente não olha, não encara, não enfrenta na nossa vida, né? Não se expressa, não se deixa, né, ser ouvido, né? Não deixa passar para o outro aquilo que de fato está me incomodando, está me inquietando, isso numa relação,
a dois, isso numa relação pai-filho, né? Mãe-filho, filha-mãe, isso numa relação profissional e tantas outras coisas, num grupo que você trabalha, que você fica engolindo tudo aquilo e não encara, não olha aquilo. E muitas vezes paga um preço muito caro aonde? No corpo, né? A doença, Sim. por exemplo. E aí, Tadeu, nós temos aqui algumas pessoas que estão chegando agora, né? E eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre a formação das sombras, né? Porque muitos dos desafios que a gente enfrenta e as oportunidades que a gente perde é porque a gente não sabe lidar, por exemplo, com a timidez, com o orgulho, né? Com tantos sentimentos negativos que a gente aprende, vivencia quando a gente começa a desenvolver as nossas sombras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quando é que elas se manifestam, em que idade da nossa infância, né? Vamos lá, né? Jung diz que as sombras elas se iniciam bem no início, né? Elas começam bem no início da nossa infância, né? Quando a gente começa a tentar fazer um ajuste social, onde eu começo a querer me encaixar em algo que eu acho que é certo, né? Por exemplo, criança tem que ser bem comportadinha, né? Menino é assim, menino é daquele jeito. Então, de acordo com a questão, vamos dizer assim, social, grupal, que eu convivo familiar, existem regras, normas que eu tento me encaixar nelas e muitas vezes me negando, né? Quem eu sou de fato. Então, nesse momento, a gente começa a formar nossas sombras, ou seja, tem uma parte minha que eu acho que não é legal, que não é conveniente, que não vai ser bem aceita, bem recebida, e eu vou escondendo desse coletivo, vou colocando exatamente debaixo do tapete, né? Vou colocando lá embaixo do tapete. E o que é que acontece? Essa parte é minha, faz parte de mim, eu sou também isso. Então, começa a haver um conflito interno, né, dentro do ser humano, né, entre o seu eu verdadeiro e o seu eu falso. Nessa máscara que a gente vai criando de quem somos. Né? Porque existe uma coisa que eu quero ser, ou que eu quero aparentar ser, existe uma outra que eu sou de fato, e real, que sou eu de verdade. E essas duas partes entram em conflito. E essa parte que eu estou negando em mim, que eu quero mostrar que eu sou, e essa outra parte que eu não quero mostrar quem sou, eu vou escondendo lá debaixo do tapete. Então, as sombras, né, segundo Jung, são o quê? São a parte nossa, da nossa personalidade, da nossa psique, que a gente nega, que a gente esconde, porque a gente acha que não é legal, que não é adequada, ou porque a gente acha que os outros vão achar que não é legal. Então, a gente simplesmente esconde. Só que, onde está a questão? Ah, Tadeu, mas se não é legal, o pessoal acha que legal, é melhor esconder. Ok. Teoricamente, ok, certo? Mas, assim, muito dessa parte que eu não acho que é legal, que eu acho que não devo mostrar, está os nossos potenciais, estão os nossos recursos. Por exemplo, a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, muitas vezes estão onde? Das nossas sombras. Então, olhar para essas sombras, eu diria que o grande ganho, o grande presente que a gente recebe é exatamente a gente poder achar recursos dentro da gente. Muitos recursos que eu estou precisando, talvez agora, exatamente nessa hora da minha vida, com algum desafio que eu estou enfrentando, eles estão nas minhas sombras. É lá que eu vou encontrar essas respostas que eu quero. É lá que eu vou encontrar os recursos. Jung diz que 95% das nossas sombras são puro ouro. Uau, se ela é puro ouro, é coisa boa. Até onde eu sei, dentro da alquimia, né, dentro da mineralogia, o ouro é um metal preciosíssimo, né, muito valioso. E esse metal valioso, esse metal precioso, muitas vezes está nas nossas sombras, que a gente não quer olhar. Então, o nosso convite na Jornada Luz e Sombra sempre vai ser olhar para esse ouro. Né? Olhar, às vezes, através dessas sombras, encontrar esse ouro verdadeiro que mora dentro da gente, encontrar esse recurso tão poderoso para lidar diante da vida, do desafio, das relações e tantas outras coisas que a vida nos coloca. Olhar para a nossa sombra é uma grande oportunidade de achar poder dentro da gente, achar recursos, achar
capacidades nossas de lidar com desafios da vida que, às vezes, a gente nem sabia que tinha dentro da gente, né? E a gente vê muitos exemplos na prática aí, muitas pessoas que, às vezes, diante de desafios enormes, encontram dentro de si um poder que ela nem sabia que tinha, uma capacidade de lidar com aquele problema que ela jamais imaginou que seria capaz de fazer ou de realizar. Então, assim, olhar para as sombras e olhar para essa nossa capacidade, essa nossa, esse nosso poder interior de lidar com desafios que a vida coloca. Porque desafios todos vão ter, né? Faz parte da vida, ela é inerente à própria vida. Mas lidar de uma forma mais consciente, né? Mais estruturada diante de desafios, aí é uma conquista. É algo que a gente aprende. Né, que a gente vai criando dentro da gente essa força, essa resiliência, essa capacidade de lidar com tudo isso. Então, assim, olhar para as sombras é olhar para esse poder que está dentro da gente, para essa nossa capacidade de lidar com tudo isso. Por isso que a gente convida tanto, né, as pessoas a olharem para isso, porque, na realidade, nós estamos convidando para olhar para esse poder interior que habita dentro de você. E um exemplo simples que eu quero trazer aqui, né? Por exemplo, todos nós aqui já percebemos como uma criança é espontânea, né? Ela dança, ela canta, e num determinado momento essa personalidade se modifica. Ah, canta aí aquela, não, tenho vergonha. Então, existem 3 sentimentos que a gente acessa, né? Lá por volta dos 2 anos, mais ou menos, que são medo, culpa e vergonha. Então, para que vocês entendam, né, que neste momento a gente aprendeu a ter medo, aprendeu a sentir culpa, aprendeu a ter vergonha, e aí a gente entrou em contato com as nossas sombras, não é isso, Tadeu? Exatamente, Esther. O medo, a vergonha, a culpa faz a gente criar as nossas sombras, né? Faz a gente esconder. Então, para eu, com medo de não ser amado, eu escondo, por exemplo, a minha raiva. Eu não expresso a minha indignação diante de alguma coisa, não expresso a minha insatisfação diante de alguma situação. Por vergonha, às vezes, eu não me exponho nesse coletivo, eu não digo o que eu penso, o que eu sinto. Olha como a vergonha, por exemplo, atrapalha a questão profissional, né? Quantas pessoas com capacidade imensa, com a inteligência imensa, com a criatividade imensa, terminam se sabotando profissionalmente por vergonha, porque não são capazes de expressar aquilo que eles sentem, com medo de quê? De passarem vergonha, né? Das pessoas não receberem aquilo de bom grado, de ser julgada, de ser criticada. Então, assim, o medo, a vergonha e a culpa nos coloca nesse lugar extremamente desafiante diante da vida e nos impede de viver nossa plenitude, quem somos de fato, né? De mostrar toda a nossa capacidade, todo o nosso recurso. Então, exatamente pelo medo, a vergonha e a culpa, a gente foi criando essas sombras dentro da gente, né? Para tentar se adequar, para tentar ser amado, para tentar ser aceito, para tentar ser bem recebido no meu coletivo, para o papai, para a mamãe, para o titio, para o vovô, para os meus primos, para os meus amigos. Eu vou tentando criar um personagem, uma persona de alguém legal, gente boa, que não se frustra, que não tem raiva, que não questiona ninguém, que não é capaz de se impor, né, diante das situações. Por quê? Para tentar se encaixar, criando esse bom moço aí dentro da vida. Só que a gente paga um preço muito caro com isso. Que preço é esse? Não sermos nós, de verdade. A gente viver só um papel aqui diante da vida, um personagem, né? E perde a oportunidade de viver quem somos, de fato, com toda a nossa plenitude, com todo o nosso ser, com toda a nossa verdade. E saber que aquele que nos ama por quem nós somos, de fato. Não pelos outros, né? Mas por aquilo que eu sou. Pela minha luz e pela minha sombra. Pela minha parte e pela minha pior parte, por tudo isso junto e misturado, né? E aí, deixa eu ver aqui que o Francisco coloca aqui para a gente vive um mundo paralelo das redes sociais, onde são raras imagens sem filtros. Essa fuga da realidade não pode ser uma necessidade de fugir das suas sombras, ainda que seja de uma forma virtual. Verdade, né? Eu diria que nesses últimos tempos, né, vamos dizer assim, de boom das redes sociais,
onde todo mundo mostra a sua beleza, a sua felicidade, sua família linda, naquela família padrão lá, de alegria, onde você pode tudo, você está... É como se sua vida fosse quase perfeita, né? É um lugar de extrema fuga, na maioria das vezes, né? As pessoas estão fugindo de si mesmas, da sua própria dor. Muita gente vive em constantes grupos sociais, em badalações, em eventos, preenche seu tempo 24 horas com coisas externas, com encontros, com eventos, com isso, com aquilo, porque morrem, olha aí, escuta bem, essas pessoas morrem de medo de ter um encontro consigo mesmo, de se verem, de se olharem. Sim. De ter um momento de intimidade consigo. Né? Às vezes, o maior barulho que a gente tem na nossa vida é o silêncio. Nesses momentos de silêncio, onde a pessoa se escuta ou entra em contato consigo mesma, é terrível, elas fogem a todas as custas. Por quê? Porque elas morrem de medo de si mesmas. Né? E aí fogem para as redes sociais, fogem para os eventos, ocupam seu tempo, 24 horas com 1000 coisas, para não terem o desprazer, na visão delas, de ter um encontro consigo mesmo. Olha que dolorido é, né? Você fugindo de você. Olha que coisa terrível, né? Sim, sim. E aí é onde a gente aprende a usar as nossas máscaras, né? A gente vai viver fora da nossa essência, usando as máscaras para poder se sentir aceito no nosso meio social, e assim a gente vai vivendo a vida se escondendo da gente mesmo, né? Olhando para fora ao invés de olhar para dentro. Só que aí o que acontece? Os desafios vão vir. Então, por isso que a gente está propondo. Os desafios, eles são externos e internos. Então, os externos são tudo aquilo que a gente vive aqui fora, né, na nossa vida pessoal. Mas e os internos, que só a gente sabe, só a gente vive, só a gente escuta, né, no nosso próprio ouvido, ali no nosso travesseiro. Então, nós passamos por diversos desafios. E isso que o Tadeu falou, né, das pessoas buscarem freneticamente estarem em movimento ou em lugares para poder fugir da sua própria voz, é uma forma de realmente estar apático àquilo que a vida pode te proporcionar. Então, o autoconhecimento tem um preço, né? A gente sabe que tem um preço, porque ele vai exigir da gente mudança. Ele vai exigir muitas vezes que você procure alguém com quem você precisa se consertar, né? Ele vai exigir que você cuide melhor da sua saúde, né? Que você olhe mais para as suas necessidades. Vai exigir que você tenha uma boa conduta. Só que o que é que você vai ganhar com isso? Você vai poder ser uma pessoa que vai se desenvolver e viver uma vida de uma maneira mais justa. Então, o que nós temos visto hoje, né? Muitas pessoas vivendo a vida de uma maneira injusta. Ela poderia estar muito mais feliz, ela poderia estar muito mais produtiva, e as oportunidades vêm, e aí a autossabotagem não permite que a pessoa enxergue, né? Então, quando a gente olha para luz e sombra, a gente fala muito da questão da autossabotagem, dos sabotadores, das crenças limitantes, que fazem parte de todo esse processo para que você evite ter uma vida melhor, né? Então, o que é um sabotador? Eu gosto muito de uma figura que é uma pessoa sentada num galho de uma árvore e ela mesmo serrando o próprio galho, né? É uma figura de uma pessoa com terno, gravata, uma malinha e ela própria serrando aquele galho de árvore. O que vai acontecer? Ela vai cair sentada no chão. Ele mesmo se sabotando, né? E quantas vezes a gente não faz isso com a nossa saúde, com o nosso emprego, com a nossa família, com nós mesmos, né? Você sabe que você precisa, por exemplo, acordar mais cedo, se exercitar, mas aí aquela coisa, vou dormir mais um pouquinho. E aí você acaba deixando passar essa oportunidade. Quando você vai ver, você está com um probleminha de saúde, a oportunidade passou.
E assim vai, são tantas coisas que acontecem na nossa vida, né? E que são desafiantes e a gente não olha para tudo isso, né? A gente foge, né, Esther, de tudo isso. Só que Agora, tudo... por quê? Por quê? A gente foge de tudo isso e tudo isso está aí, né? Não tem como. A gente está tentando até fugir, né? Gosto quando o salmista diz, né? Se eu vou até o céu, tu lá estás. Se eu vou lá nas profundezas do abismo, também estás. E eu gosto muito de usar isso para nossas sombras também, porque onde quer que a gente vá, ela vai com a gente. Não tem como fugir dela. Não adianta mudar de país, trocar de emprego, sei lá o quê. Não adianta nada disso na tua vida, porque onde você for, você vai completo. Você vai com a sua luz e com a sua sombra, né? Com suas qualidades e seus desafios. Né? E exatamente nessa fuga, a gente às vezes paga um preço caro, né? Porque é como se a gente estivesse fugindo de nós mesmos. Olha que terrível, como é que eu vou fugir de mim? Não tem como. E aí eu tento ir para o mundo externo, né? Dedicar toda a minha atenção, toda a minha vida, toda a minha energia para o mundo externo. E vou esquecendo quem? Meu mundo interno, né? Eu lembro muito alguns pacientes Exato. aí que a gente atende, ele diz assim, quando entra nessa jornada para dentro de si, ele diz: caramba, eu não me conhecia. Assim, parece que a pessoa está conhecendo uma pessoa agora, né? Assim, esse encontro consigo, na maioria das vezes, é muito surpreendente, porque é como se aquela pessoa fosse um estranho. A pessoa vai para a jornada interior, né, para o seu processo de autoconhecimento, e é como se ela estivesse acabando de conhecer um ser que ela nunca viu na vida dela. É um ser completamente estranho que ele mesmo, ou seja, ele é como se ele nunca tivesse se visto de verdade. Eu lembro uma frase muito impactante na minha vida como treinador, né, vamos dizer assim, como facilitador de luz e sombra, foi um dos alunos, né, para não estar citando ninguém, esse aluno já é uma pessoa mais maduro, bem maduro, já assim, mais de 50, né, e diz assim, caramba, eu acabei de descobrir que eu nunca vivi a minha vida. Olha que coisa forte isso, né? Pessoa com 50 e tantos anos diz assim: eu acabei de descobrir que eu nunca vivi a minha vida. A minha vida foi toda baseada no que os outros queriam para mim, nos que os outros esperavam de mim. Mas eu nunca vivi o que eu queria viver. Eu nunca tive a vida que eu queria ter. E aí, eu, como um bom terapeuta, fiz uma pergunta bem básica. E a partir de agora, você vai fazer o que com isso? Você vai continuar vivendo uma vida baseada na expectativa dos outros, naquilo que os outros querem para você, ou a partir de hoje, você escolhe, a gente está falando isso nessa live toda, né? O que é que você escolhe, né? Ou você escolhe viver a vida que você sempre quis viver a sua vida baseada nas suas escolhas, nos seus desejos, nos seus sonhos e pagar o preço por isso. Porque, gente, não é só alegria, né? Pessoas vão se incomodar, pessoas vão se chatear. Se você vive uma vida onde as pessoas te manipulam e de repente você deixa de ser manipulado, esses manipuladores vão ficar extremamente incomodados, vão dizer que você pirou, que você é isso, que você é aquilo, como é que pode, e vão te jogar, vamos dizer assim, no paredão, né? Então tem um preço a ser pago, mas eu acho que esse preço vale muito a pena, sabe? Porque é o preço de viver a nossa verdade, a nossa vida, quem somos de fato. É pagar o preço de sermos nós mesmos de verdade. Olhar para as nossas sombras é criar dentro de nós esse poder de viver a nossa verdade. Quem somos, quem nascemos para ser, quem sou eu de verdade. Será que você hoje, agora, nesse instante, está aqui com a gente, conseguiria responder com muita clareza essa pergunta, quem é você? Será mesmo? Que a maioria das pessoas diz que eu sou médico, eu sou doutor, eu sou professor, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo. Você não é sua profissão. Sua profissão é um pedacinho de você. Quem é você? Ah, eu sou pai. Ok. Pai também é uma parte de você. Mãe é uma parte de você. Quem é você? Vai mais fundo, vai mais fundo. E aí você vai achar essa resposta. Não fique na superfície. Na superfície você não vai saber responder isso. Você só vai poder responder quem você é de verdade se você for nas profundezas de você. Lá está a resposta.
E a Esté falou aí, na caverna, que é do Joseph Campbell, né? Sim. A caverna que você tem medo de entrar, que você tem medo de adentrar nela, é lá que está o tesouro que você procura. É lá que está a resposta que você tanto quer. É lá que você vai encontrar quem é você, de verdade. Você falou uma coisa muito interessante, né? De a pessoa estar vivendo uma vida que ela não projetou, não é o que ela queria. E existem muitas conversas inconscientes, né? Muitos pactos inconscientes que nós fazemos com a nossa família, né? Por exemplo, onde a gente passa a viver um formato de vida, dando continuidade a exemplo, não terminou. Então, porque o meu pai queria ter sido, por exemplo, engenheiro e ele não conseguiu, eu vou honrar, mesmo não querendo muito, mas eu vou. Então, onde é que você está se localizando hoje? O que é que você gostaria de mudar, que você sente um incômodo? Eu acho tão legal quando as pessoas vêm para a terapia e elas falam assim, nossa, eu estava sentindo mesmo um incômodo e eu só estou percebendo isso agora aqui que eu estou falando para você. Então, onde que está o teu incômodo agora, né? O que é que você tem feito na tua vida que te incomoda e que você gostaria de trocar de lugar, por exemplo? O que é que você está carregando que não é teu? Existem alguns papéis que a gente assume aí ao longo do nosso dia, que eles podem ser denominados, né, de vítima, de dependente, de codependente, de narcisista, de vingador. Onde é que você está hoje? Será que você hoje está, por exemplo, fazendo um papel de vítima? Porque se você ficar bem, se você estiver bem, as pessoas não vão te dar atenção. Esses papéis são totalmente sabotadores, né? E o que a gente vem propor para você hoje? Será que não vale a pena você sair desses papéis e buscar uma nova oportunidade, você se arriscar, né? Muitas pessoas têm medo de se arriscar, têm medo de errar. E se você errar, qual o problema? Não é isso, Tadeu? Eu gosto muito da forma de encarar da programação neurolinguística essa questão de acerto e erro, né? A PNL diz assim, não existe erro, existe aprendizado. Eu acho que é tão empoderador para a gente, sabe? Assim, essa consciência que aquilo que a gente chama de erro, na realidade, às vezes, são grandes aprendizados que a gente está tendo diante da vida. Aquele empresário, às vezes, que abriu 3 empresas, né, quebrou, né, diante daquelas 3 empresas, e disse, caramba, eu não sei fazer nada. Eu digo, você sabe fazer muita coisa, meu amigo, porque mesmo depois disso, você ainda está tentando, você é um empreendedor, né? Às vezes a pessoa ainda está naquela luta, não, a hora vai chegar. E, de repente, a 4ª empresa explode, né? Uma empresa que ele vai ter uma rentabilidade maravilhosa, que é sucesso. Mas por que às vezes, a 4ª empresa foi sucesso? Porque ele teve 3 antes, que ele aprendeu muito com os erros dele, né? Que ele aprendeu muito com os desafios que elas trouxeram para ele. Aí você às vezes tem 2, 3 relacionamentos e não dá certo, e acaba, ainda não tem jeito, não vou ficar com mais ninguém, não. Eu não sei viver a 2, por exemplo. Talvez você agora esteja pronto no 4, né? No 4º relacionamento para viver a 2 com mais qualidade. Você aprendeu tanto, né, nessas relações anteriores, que talvez agora que você esteja pronto, de verdade, para isso. Na profissão e tantas outras coisas, gente. Né? Você vai se reinventando. Então, esses erros, na realidade, eles podem ser transformados, e isso é muito bom. A programação neurolinguística nos chama para mudar a linguística das coisas, ao invés de erro, que tal você dizer esse aprendizado? Será que não vai mudar para você, dentro de você, a forma de lidar com isso? A linguística diz que sim, né? Quando você troca uma palavra que faz mais sentido, né? Que é menos pobre e mais cheia de recursos, por exemplo, quando eu digo aprendizado, é muito mais cheia de recursos do que erro. Erro é uma palavra que me trava, né? Que me causa vergonha, que, né? Muitas vezes me causa, né?
esse senso de incapacidade. Às vezes eu já errei tanto que eu não vou fazer mais nada, sabe? Ele causa essa energia estagnada dentro da gente. Quando eu digo aprendizado, isso me faz querer seguir, entende? É uma energia que me leva para frente. Quando eu falo erro, essa é uma energia que me trava, que me prende, que me, né, cria essa sensação de estagnação dentro da gente. Então, às vezes, só mudar a semântica das coisas, né? Isso que até hoje talvez você chamou de erro, minha vida foi cheia de erros, você não sei o quê. Que tal, isso é um convite meu da Esther, você transformar em aprendizado, né? Cara, minha vida foi cheia de aprendizados. Eu passei fome, eu fiz isso, eu fui desempregado, eu tive uma relação terrível, né? Eu já tive em 3 empregos, nenhum deu certo. Caramba, o que é que eu aprendi com tudo isso, né? O que isso me ajudou a ser melhor hoje? Então, isso é empoderador, isso é libertador, isso leva para a gente para um lugar de crescimento, que a gente chama de uma espiral ascendente, né? Uma espiral que nos faz crescer como ser humano. Então, primeiro convite, né, sobre essa palavra que eu te faço, troca ela. Troca erro por aprendizado. E parece ser uma coisa boba, mas não é boba. Isso é profundamente libertador dentro da gente. Como isso nos coloca em outro patamar, né? Uma frase que eu adoro, quase toda live que eu faço eu uso. Feito é melhor do que perfeito, né? Cuidado com perfeição. Perfeição é algo que é extremamente perigoso. Primeiro, não é humano, né? O perfeito não é da natureza humana, nós somos imperfeitos, né? O perfeito é para o divino, né? Para a coisa de Deus, né? Isso, Deus é perfeito, né? Vamos dizer assim, na sua natureza. Nós somos imperfeitos. Então, por que você quer fazer tudo com perfeição? Faça bem feito. Faça o melhor que você pode fazer. Mas não faça perfeito, porque perfeito não existe, né? E aí você vai entrar, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, foi um problema muito sério para mim lá para trás, num profundo processo de angústia, de inquietação, de um senso de incapacidade, né? Nesse lugar aí, às vezes, de não mereço, não sou capaz, passa para outro isso, porque eu não tenho capacidade, porque você está querendo uma coisa que ninguém vai fazer, muito menos você, que é perfeito. Então, faça com qualidade, faça com amor, faça de coração aquilo que você faz. Eu gosto muito na Bíblia, quando Paulo fala assim, né? Quer bebais, quer comais, quer dançais, o que você fizer, faça como se fosse para Deus. Você faça com qualidade, faça com excelência, mas não faça com perfeição. Porque se eu estou fazendo para Deus, Deus é que é o perfeito, eu não sou o perfeito, mas eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Eu disse, cara, vamos começar um projeto, eu quero que você seja meu terapeuta, tal. Olha, eu vou fazer o meu melhor. Isso é a minha frase, né? Eu vou dar o meu melhor do que eu tenho de conhecimento, né, técnico, que eu tenho conhecimento de experiência, né, conhecimento prático, eu vou fazer o meu melhor contigo. Mas eu vou dar o meu 100% do meu 50%, né? Os outros 50% do processo terapêutico é ser o meu cliente, né? Então, dê também o seu 100% do seu 50%. E aí a gente vai chegar num processo lindo de crescimento, de transformação, né? De transformar esse ser num ser melhor. Mas cada um vai ter sua responsabilidade nessa jornada. Então, esse é o lugar assim que a gente pode construir dentro da gente, que talvez o nosso convite que tal agora, esse ano que está começando agora, você se permitir fazer com amor, dar o seu melhor, mas não querer mais o perfeito na sua vida, né? Que tal realmente você transformar os seus erros em aprendizados? Gente, se você fizer só essas duas coisas, só isso, sua vida vai ser outra vida. Eu não tenho dúvida nenhuma, não estou fazendo promessas mirabolantes aqui para ninguém. Eu estou falando de duas coisas simples, não estou falando nada de complicado, nem eu e nem estar aqui. É uma coisa do dia a dia, muito simples mesmo, mas que pode mudar a tua vida. Olha que coisa legal, né? Que coisa poderosa. Duas coisas muito simples que podem mudar a minha vida de verdade, fazer ela ir para um outro patamar de qualidade. Exatamente. Bom, a gente já está quase concluindo a nossa live. Eu quero só aqui deixar um aviso para vocês que estão aqui com a gente, que vocês compartilhem esse link com outras pessoas, porque essa live vai ficar gravada aqui no YouTube, né? Então, se você conhece alguém que precisa escutar algo do que a gente disse, é só compartilhar esse link. E com base em tudo isso que a gente conversou aqui,
nessas últimas falas do Tadeu, ele trouxe aqui para a gente uma chamada para a ação. Então, a gente pode deixar aqui para vocês um exercício, né? Para que você possa fazer essas mudanças e que essas oportunidades que você tanto precisa aconteçam, a gente pode deixar aqui um exercício muito fácil, que é usado no coaching, que é onde você vai olhar o seu estado atual. Como é que você está hoje? O seu estado atual nessas áreas em que você precisa agarrar oportunidades, né? Esses grandes desafios que você tem vivido. Então, seu estado atual e seu estado desejado. Como é que você deseja estar, por exemplo, daqui 1 mês, daqui 2, no final do ano, né? Então, olhando para isso, você vai ter possibilidades e também vai ter obstáculos para sair do estado atual e chegar no estado desejado. Então, a dica é: escolha 3 ações que você precisa fazer que vão te levar a um resultado melhor, onde você vai transformar desafios em oportunidades. Então, 3 ações. Só depende de você, não depende do externo. É você que tem que fazer. Anote e persiga, né, essas ações que você precisa fazer. O que é que vocês acham disso? Eu não sei, Tadeu, se tem algum comentário aqui, eu não consigo visualizar. Você visualiza alguma pergunta, alguma coisa assim? Nesse momento, não. Vamos deixar uns Não. minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar, né? Ou acrescentar também, né? Dar algum acréscimo, acho que é valioso demais. E nos colocamos aqui alguns minutos para a gente tirar dúvidas, perguntas, né? E já convidando para os próximos encontros, né? Se você não segue ainda também eu sou Luz e Sombra aqui no YouTube, nosso canal, vai lá, né? Segue, para poder estar recebendo as novidades, né? Os lançamentos que a gente vai estar fazendo, né? As lives da gente. Então, segue aí, porque tem muita coisa boa para esse próximo ano agora, né? Para esse 2024 aí. E se tiver dúvidas, perguntas, estamos à disposição também. E uma coisa importante, gente, às vezes a gente quer coisas extraordinárias na nossa vida e fica esperando fazer coisas extraordinárias, né? E às vezes as coisas extraordinárias vão vir exatamente de coisas simples que a gente vai mudando na vida da gente, pequenos comportamentos, né? Pequenas coisas que a gente vai melhorando na nossa jornada, né? De vida, vão fazendo com que esse extraordinário se revele. Né? E o que também me veio agora, que uma coisa que eu gosto muito do Albert Einstein, que ele traz assim: você pode passar uma vida toda atrás de um milagre. Ou você pode, todos os dias, viver o milagre, né? Sim. O milagre dos detalhes. Eu gosto muito também quando fala que Deus está nas pequenas coisas. Deus está na flor que nasce, na criança que sorri, na chuva, no vento, né? na pessoa que às vezes dá um bom dia tão carinhoso para a gente, que nos olha nos olhos, né? E você também pode levar esse Deus também nesse formato singelo e ao mesmo tempo tão poderoso para o outro, né? Quando você olha com atenção, quando você escuta com atenção esse outro, quando você sorri de verdade, quando você dá um bom dia, né? Cheio de energia, de alegria, quando você olha para dizer, eu vejo você, né? Você é importante, né? Olha o medo e o que vergonha. Você pode fazer um... Que vergonha de fazer a pergunta. Agora eu entendi. Pois é, Marlise, vamos acabar com isso, né? Vamos tomar coragem de fazer uma pergunta, né? Aí já é o primeiro grande passo que a gente dá, né? E às vezes eu coloco assim, quantas vezes as pessoas não perdem a oportunidade profissional por esse medo e vergonha, né? Por exemplo, de fazer uma pergunta, ou de colocar a sua ideia, né? Sua opinião diante de uma questão, né? Que ela tem uma ideia extraordinária, maravilhosa. Ela não fala, não diz nada, chega alguém e fala a mesma ideia dela, porque às vezes a gente pensa meio parecido, né? Às vezes um cientista está tendo uma ideia aqui, o cara lá no Japão está tendo a mesma ideia. E às vezes não é cópia, não é plágio, é porque eles pensaram muito parecido. É a questão sistêmica, é isso.
Então, aqui, ó, já estamos colocando, a nossa próxima live vai ser dia 18, né? E o tema vai ser a sombra na criatividade. Então, vamos descobrir como a sombra pode trazer para a gente mais criatividade. E como essa criatividade é importante na vida da gente. Você não tem noção da importância dessa criatividade, viu? Com certeza. A gente vai falar bastante da criança interior na próxima live. E vocês não podem perder, né? Estejam com a gente, compartilhem. São momentos que vocês estão tendo aqui, ó, para ajudar a mudar o padrão mental e ter um ano diferente, né? Eu gostaria, Tadeu, de tirar a minha famosa cartinha aqui para os nossos queridos ouvintes, né? A gente vai tirar aqui uma cartinha para vocês, olha, uma mensagem para vocês meditarem ao longo da semana, que a gente já vai encerrar a nossa live, tá? Então, temos aqui várias cartinhas e eu vou puxar uma que vai representar aqui uma mensagem para vocês. E a mensagem que saiu foi a abundância. Olha só, né? Para a gente poder transformar desafios em oportunidades, que legal a abundância, né? É uma felicidade genuína que nos faz vivenciar o amor, nos dá vitalidade e sentido de propósito, nos faz valorizar as maravilhas que o universo nos presenteia e gerar riquezas internas e externas, apreciando e respeitando o esplendor e o poder da natureza e dos seus encantos. Conexão com o nosso melhor, um campo de possibilidades, prosperidade e riqueza em muitos sentidos, direções e sensos. Abundância é sentir fertilidade e gratidão na vida. Olha que legal. Então, vocês estão aí com ferramentas para transformar desafios em oportunidades. Que tal fazer deste ano de 2024 o ano mais abundante da sua vida até então? Eu posso dizer uma coisa, isso vai depender muito de você, né? De um olhar abundante na vida, né? De uma forma abundante diante das relações, diante da própria vida, de uma forma geral. Então, assim, vamos fazer essa jornada com a gente, né? Vamos fazer participe dessas lives, eu acho que ela vai ser muito rica em conteúdo, em troca. Participe mais, fazendo perguntas, interagindo, e faça deste ano, de 2024, o ano mais abundante da sua vida até então. Depende muito de você, não tenha dúvida disso, tá? Então, gratidão, Esther, gratidão a todos que estiveram aqui conosco nessa jornada. E o convite meu e da Esther é: faça de 2024 o ano mais abundante da sua vida até então. E aguardamos vocês na próxima live, dia 18 de janeiro, agora, onde a gente vai trabalhar o tema A Sombra na Criatividade. Olha, faça também de 2024 o ano mais criativo da sua vida até então, tá bom? É isso aí. Pessoal, um grande abraço a todos e uma boa noite. Tchau, gente. Gratidão, Tchau. viu? Muito bom ter vocês conosco.